Ora, estamos de volta ao nosso programa Top Gospel. Eu costumo dizer sempre, é uma honra servir ao Senhor. Eu estou a aprender a falar xangano, gosto tanto. Xananzika Kubala. É tão bom estar aqui, é tão bom servir ao Senhor. É tão bom fazer deste lugar virtual um altar onde podemos ministrar diante do trono da graça. Que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba o incenso, que o Senhor receba a nossa adoração e a Ele toda a honra, toda a glória seja dada. Nós gostaríamos agora de anunciar para si a palavra de Deus. O pastor Antônio Mutimuculo, mais uma vez, vai nos ajudar a refletir sobre as questões celestes, sobre o interesse de Deus em ser como Ele. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. É Deus que nos diz. Então Deus nos convida a um processo de santificação contínua. E nós acreditamos que a palavra, ela nos ajuda nesse processo. Então, que o Senhor abra os nossos, ilumine os nossos olhos do coração, para que nós possamos vê-lo neste momento que Ele vai passar, através do falar, do pregar do pastor Antônio Mutimuculo. Pastor Antônio Mutimuculo, por favor, tenha bondade. Shalom, amada irmã Iracema, e shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É sempre bom podermos entrar no convívio da sua casa para virmos partilhar a palavra do Senhor numa altura em que, quando nós olhamos para os sinais bíblicos, aquilo que a Bíblia descreve como os sinais da gloriosa vinda do Messias, certamente não nos poderá restar dúvidas. Nós estamos a ver aqui, se você correr comigo, povo amado, este não seria o nosso tema, Mateus capítulo 24, e você ler a partir do versículo 4, Mateus 24, a partir do versículo 4, você ouve o Senhor Jesus Cristo a dizer: e respondeu Jesus, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, aqui nós podemos ver esta questão que é levantada aqui acerca dos sinais bíblicos da gloriosa vinda do Messias. Se você continuar, você ouve ele dizer: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você compreende aqui que existe um assunto que tem a ver com o tempo bíblico em que nós estamos a viver, numa altura em que na nação de Moçambique nós já estávamos a entrar no total relaxamento. Alguns falsos profetas de Moçambique já estavam a profetizar o final da coronavírus, quando uma outra vaga, uma outra variante entra. Estamos assentados num momento em que a nação inteira, principalmente a igreja, está em suspense. Não sabe daqui a mais 2, 3 dias o que é que o Estado de Moçambique vai decidir sobre a própria igreja, por causa desse recrudescer de casos de coronavírus. O coronavírus, qual é a mensagem do coronavírus para a igreja? Porque este é o nosso tema do dia de hoje. A mensagem do coronavírus
para a igreja de Moçambique. Então, se nós olharmos a partir daqui, de Mateus 24, podemos compreender com muita clareza que, na verdade, estamos a falar aqui deste assunto que tem a ver com a gloriosa vinda do Messias. Então, quando o Messias está a vir e o coronavírus entra, e quando nós pensamos que o coronavírus já foi vencido, e alguns falsos profetas, os falsos apóstolos, já estão a fazer cultos de vitória contra o coronavírus. Quer dizer, quando uma pandemia destas, uma peste que está descrita aqui no livro santo, que vem como um sinal bíblico que indica que aproxima-se o tempo da vinda do Messias, chega, este é o tempo de qualquer servo de Deus que seja sóbrio, compreender que isto chama-nos a todos nós para uma necessidade de nos prepararmos, porque daqui a pouco os céus aqui em cima se vão abrir e as nuvens vão chegar aqui para repatriar os que vivem através do arrebatamento, levando-os para viver com Cristo para sempre, junto com Ele nos céus, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aqueles que morreram em Cristo vão sair das tumbas, as tumbas vão entregar os mortos para serem arrebatados, aqueles que morreram em Cristo, para viver em segurança. Então, quando nós estamos a ver o recrudescer do coronavírus, quando a igreja já estava a entrar em modo de celebração, quando a nação de Moçambique está -se a preparar para entrar na fase mais imunda, na fase em que até os cristãos dizem estar a celebrar o nascimento, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E você vai ver já na semana do Natal, é vergonha que se pode assistir. É o dia em que os cristãos se embebedam, é ocasião para se prostituírem, é ocasião para fornicarem, é ocasião para o adultério, é ocasião para fazer o lucro fácil, onde os preços dos produtos de comida vão subir e o pobre nem sequer é capaz de comprar pão para comer como um alimento do dia a dia, não tem nada a ver com a suposta quadra festiva. Quer dizer, você vê, amado irmão, Igreja de Cristo, que a mensagem do coronavírus é a mensagem que o coronavírus quer insistir para Moçambique, é que existe um juízo da parte de Deus, que se nós não nos prepararmos agora, se nós não tomarmos atenção, principalmente a igreja, e nós os líderes das igrejas, voltar à igreja, ensinar a igreja os caminhos de Deus, ensinar a igreja acerca da linha do tempo profético e explicar à igreja que quando nós vemos o coronavírus fazer isto é uma trombeta de Deus que quer dizer que o Messias está a vir. Então as roupas de praia que estavam a ser preparadas, as roupas dos churrascos do dia 25, quer dizer roupa como quem diz, porque são os dias mais nus, são os dias mais envergonhados, em que pais e mães e filhos ficam todos nus nos mesmos lugares, nas piscinas, nas praias. Quer dizer, a Bíblia está-se a repetir aqui nos nossos dias. E aqui neste altar da Top TV, nós já pregamos este assunto e chamamos a atenção que o coronavírus tem uma mensagem muito clara. A mensagem do coronavírus para a igreja de Moçambique é: arrependam-se, porque o Messias está a vir, porque aquele que veio morrer na cruz do Calvário, para que eu e tu abandonássemos o pecado, porque este é o propósito da morte de Cristo na cruz. É que eu e tu abandonássemos pecado, não é que você continuasse bêbado. Olha para os cristãos agora, já tem bebidas organizadas, já tem impudícia organizada. Quer dizer, ele não morreu para nós continuarmos no pecado, mas sim para nos separarmos do pecado. Então, quando o coronavírus vem e acelera cada vez mais, você vê e vem aqui comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 20, o que é que vai acontecer? O que é que o coronavírus está a dizer? Está a dizer que nós temos este tempo, esta pequena dispensação, para nós podermos nos preparar e sairmos daqui e caminharmos para o céu e ir ficar à direita do Pai. Porque esta terra já tem a sua condenação registrada na Bíblia, povo amado. Se você pensa que aqui nesta terra em que nós estamos, você vai estar confortável,
este é o tempo de você se esquecer disso. Veja Apocalipse capítulo 20, eu vou ler aqui a partir do versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor. Depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14, ele diz: então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que é que a Bíblia está a dizer aqui? Está a dizer que a mensagem do coronavírus para a igreja de Moçambique é esta: é que o juízo de Deus vem contra o pecado. O coronavírus que nós estamos a ver, os casos a aumentar, o recrudescer destes casos, estamos aqui assentados na margem de uma provável medida que pode endurecer as condições de adoração na igreja. Porque você pode ver que o maior problema é a igreja. É por isso que em Moçambique os bêbados continuaram a se embebedar à vontade. As festas continuaram a acontecer, os mercados estão abertos, os chapacéns estão cheios, ninguém se preocupa com essas coisas todas ali assim. As escolas públicas estão ali sem sequer distanciamento social, mas estão abertas. Vai para os hospitais se você quiser ter o exemplo. Mas, para você ver que o problema é com a igreja foi a última instituição, o governo de Moçambique, a abrir, dizer podem fazer cultos. Tudo abriu antes e a igreja foi a última. Por quê? É porque o coronavírus tem uma mensagem especial para mim e para ti. Ele está a dizer assim: vem juízo de Deus. Veja que quando chega o juízo de Deus, o próprio, ele diz aqui, e vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença. Ele está a dizer que vem um dia em que nem esta terra que nós tanto amamos, esta terra aqui que nos dá as meninas das mini saias, esta terra aqui que nos dá bebida, esta terra aqui que nos dá de comer, esta terra aqui que nos prostitui, que nos corrompe, a terra onde nós bancamos e nós fazemos casas grandes, fazemos palácios, compramos carros de marca, roupas de marca, nós bancamos quintas, temos criações, temos tudo e começamos a adorar essas coisas aqui nesta terra. Diz que este coronavírus vem anunciar um dia em que a terra e o céu que está aqui vão fugir daquele que está sentado no trono. Então, se a terra que se tornou o teu fundamento, você está sentado sobre ela, vai fugir. Povo amado, não seria esta a oportunidade de você se acertar com Deus? Ele está a falar do juízo. E ele diz que depois trazem os livros, aqueles que estão e que está registrada toda a obra que você cometeu. Se você nega de trabalhar em casa, está lá escrito. Se você rouba, está lá escrito. Quantas vezes você fornicou, está lá escrito. Quantas vezes cometeu adultério, está lá escrito. Quantas vezes você parou no púlpito e deu falsas profecias. Para quanta gente você vendeu água suja a dizer que é água milagrosa. Está tudo escrito lá. E a Bíblia diz que esses são livros. Então significa que as nossas obras são tantas que não cabem num único livro. Então vem tantos livros e são abertos estes livros. E depois do outro lado é aberto o livro da vida. Então cada um é julgado através daquilo que fez ou aquilo que deixou de fazer. Então este coronavírus
que vem e aperta a igreja. Você vê os serviços religiosos, os secretários de bairros, os chefes de quarteirão, estão todos perseguindo a igreja. Eles podem ter festa, podem tocar música, podem dançar até amanhecer, mas se você fizer um culto de 1 hora e puser som na sua própria casa, dentro de casa, o chefe de quarteirão vai bater a porta. Você pode ver que esta é uma mensagem. O coronavírus não veio falar com mais ninguém. Veio falar com a igreja de Moçambique. Dizer: Moçambique, chama a nação de Moçambique para o arrependimento. Porque vem este dia em que a terra que tanto nós adoramos vai fugir do julgamento do Cordeiro. Este é o dia do julgamento. Diz que a terra e o céu fugirão da sua presença. E não houve lugar para eles. Quer dizer, eles fogem e não há outro lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono de Deus. Os mortos, aqueles que dormiram, todos vão aparecer diante de Deus. Todos nós vamos aparecer. Ele diz os pequenos e os grandes. Então você pode saber lá quem vai aparecer: os governadores, os presidentes, os que são mendigos, grandes e pequenos vão aparecer. E cada um nesse dia vai responder por aquilo que fez ou deixou de fazer. Uau! Que choque tão grande! Então, igreja. E ele diz que do outro lado tem um outro livro que chama-se o livro da vida. E aqui está o grande choque, a verdadeira mensagem para a igreja de Moçambique. Porque nós, na igreja de Moçambique, tornamos-nos uma organização humanitária. Sabe? Ele diz que sim, eles vão abrir o livro, ver que você dava esmola aos pobres, você cozinhava sopa, ir dar aos meninos de rua, você comprava cadeira de rodas para os paralíticos, você partilhava o seu arroz com quem não tinha, você sentia compaixão de quem não tinha dinheiro de chapa e você pagava, você na igreja cuidava daquela viúva, cuidava daqueles órfãos. Essas obras estarão escritas nos livros. E agora a pergunta é: e o seu nome será que estará escrito no livro da vida? Porque isso é o que faz a diferença. Não importam estas obras todas, porque muitos de nós pensam que podem barganhar. Muitos de nós pensam que podem corromper Deus. Eles nunca se convertem. Ficam na igreja mundanos, são ativistas sociais, mas estão na igreja. Quer dizer, têm princípios morais altos, mas não têm conversão. A sua vida rejeita Deus. E o coronavírus está a vir dizer assim, que naquele dia haverá uma separação, porque ainda que nós estejamos na igreja, alguns, as suas obras poderão ser achadas adequadas, mas o seu nome não estará escrito no livro da vida. Porque o que vai fazer com que o nome de alguém esteja no livro da vida é renunciar pecado, é abandonar todo tipo de perversão, a adoração falsa, a adoração idólatra, a adoração aos mortos, a adoração aos falsos profetas, o evangelho da água, do azeite, das fitas, o evangelho dos envelopes. Porque muitos dos que correm para os falsos profetas vão aparecer no inferno. Por quê? Porque ainda que tenham dado dízimos e ofertas e propósitos nas mãos dos falsos profetas, isso não nos qualifica a entrar para o reino dos céus. Ele diz aqui que os grandes e os pequenos mortos vão ser levantados para virem ser julgados. De um lado tem livros onde todas essas obras, boas e más, estão escritas. No dia em que você insultou, no dia em que você mentiu, no dia em que... tudo está lá escrito. E o outro livro, só importa que o seu nome esteja lá. Então o coronavírus vem e traz esta mensagem à igreja de Moçambique, que é preciso nós nos prepararmos para este dia, porque Deus vai julgar pecado. Veja, este é o julgamento. E ele diz, continua no versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Neste dia, quando chega, nem o mar vai negar com os mortos. Aqueles grandes navios que bateram cachos no mar e as pessoas morreram, afundaram lá, foram comida de tubarão e de baleias. Não importa. Diz que quando chega aquele dia, o mar vai entregar todos aqueles que morreram lá para virem ser julgados. Povo amado,
há julgamento que vem. Esse cristianismo que nós vivemos hoje, um cristianismo irresponsável, vai ser julgado. Está a dizer, se o Hades, o inferno, vai entregar, o próprio inferno vai dispensar aqueles que já estão lá no inferno para virem parar no trono do julgamento, o trono branco, para virem ser julgados de acordo com aquilo que fizeram. Então o coronavírus está a vir aqui, chamar a atenção uma igreja moribunda de Moçambique, uma igreja idólatra, amante do dinheiro, uma igreja imoral, que tornou-se vergonha. Veja, as religiões idólatras de Moçambique não se podem converter ao cristianismo, porque as nossas filhas andam nuas, as nossas mulheres são nuas, são as primeiras imorais na igreja. Os nossos jovens são bêbados, os nossos jovens são fornicadores, as nossas jovens estão a fazer abortos dentro da igreja. Então as religiões mundanas, idólatras, que adoram Deus que morreu e nunca ressuscitou, negam a eficácia do evangelho por causa do nosso comportamento. Então o coronavírus vem dizer, ainda que você faça isso, e você fica fingindo na igreja, você é um humanitarista na igreja, você não é cristão, não é convertido, o nome não está no livro da vida, fica ocupado a fazer obras, anda a juntar pessoas, vai fazer isto, vai varrer na igreja, vai lavar sei lá o que, vai cuidar do pobre ali. Está a dizer, converta-te, deixa de ser mundano. Está a vir tempo em que o céu e a terra vão fugir, quando Cristo Jesus de Nazaré sentar no trono e começar a julgar pecado, e os livros vão de vir para este lado, e o livro da vida virá para este lado, onde é que você vai estar? E ele diz, a morte, o Hades, os mares vão entregar os mortos que estiverem lá dentro. Ninguém vai poder reter, todos vão ter que aparecer. Versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Povo amado, este é o julgamento eterno. Aqui, nesta segunda morte, veja o que é que acontece. Se você não se converter por causa de uma mini saia, não se converter por causa de uma peruca, não se converter por causa de uma extensão, não se converter porque, você é isto, é aquilo. Vá comigo para Mateus capítulo 25. Veja, o juízo de Deus está a vir. Esta é a mensagem que o coronavírus traz para a igreja. Está a dizer, o juízo de Deus está a vir. Não importa o quão doce esta vida pode estar a ser para ti, aqui nesta terra. Esta terra vai te fugir, esta terra é traiçoeira. Ela vai te trair e vai te atrair. Você vai ficar aqui. Mas quando o juízo de Deus chegar aqui, primeira coisa que foge, a Bíblia diz que é a terra, é o próprio céu que vão fugir. Mateus 25, eu vou ler aqui o versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 25, 30. Diz assim: e lance-no fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então você vê que quando nós fomos chamados para servir Deus, e cada um chega com suas histórias, cada um tem suas manias, porque Deus me aceita assim mesmo, Deus não julga ninguém. Está a dizer, cuidado, porque há um dia em que o servo inútil será lançado lá fora, onde será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Nikuketzela kameno, é o que ele diz, versículo 41, Mateus 25, ele diz assim, vem comigo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Povo amado, você que há de parar no inferno, por gostar de beber, por gostar de mentir, por gostar de minissaia, por gostar de peruca, por gostar de sei lá o quê, gostar de maquiagem, de batons, gostar de falso evangelho do seu pastor suega, pastor que você sabe que até é bêbado, que já te conquistou, já dormiu até contigo, mas você está aí sentado ali todos os dias a ouvir um mentiroso, uma pessoa que te prepara para te levar para o inferno. Ele diz aqui,
todos esses aqui. Ele vai dizer: apartem-se de mim, saiam daqui e vão ser lançados lá onde tem, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Em outras palavras, Deus está a dizer: você não foi feito para ser castigado. Esta é a mensagem do coronavírus. Você está a ver a nação de Moçambique. Os pastores agora já estão a andar de um lado para o outro. Não sabemos se o governo vai voltar a nos fechar. Se calhar vão nos fechar. E se calhar podem fechar. Por quê? Porque o coronavírus veio dizer: Moçambique, arrependa-te. Mas não. Nós, quando abriram a igreja, fomos a correr a abrir as portas. Estávamos preocupados com as ofertas. A situação financeira nossa já estava precária. Ninguém está a pregar sobre este dia. Ninguém está a avisar as almas na igreja que este dia está a se aproximar, e quando este dia chegar, ninguém vai poder ficar em pé diante de Deus. E se nós brincarmos com a nossa salvação, vamos fazer companhia ao diabo, vamos fazer companhia aos anjos do diabo. Ele está a dizer que o lago do fogo não foi feito para nós, foi feito para o diabo. O que é que você quer fazer? O Ewakuela mesmo, a Xizivene Chanzilo. O que é que você quer lá? Deixa o diabo e os seus anjos. Você se arrependa, pega a santidade, repreenda pecado na sua vida. Tudo que é pecado você joga fora. Você analisa a sua vida, falso evangelho, joga fora. Falso profeta, joga fora. Quer dizer, prepara-se para não entrar no lago do fogo, porque não foi preparado para ti, mas sim para o diabo. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Está a dizer que o coronavírus que você está a ver aqui, que foi profetizado no dia 1 de dezembro do ano de 2015, através dos poderosos profetas do Senhor, quando disseram que veio uma grande enfermidade na face da terra, que viria a partir da Ásia. Os hospitais haveriam de ficar abarrotados, não haveria medicamento e haveria uma situação de necessidade de fazer pesquisa. Então, esta enfermidade abateu, que é um sinal de que o Messias está a vir. É tempo de uma igreja sóbria, que não anda embriagada com o vinho da prostituição do mundo, se preparar e arrumar e sair daqui, porque caso não, há de ir para o castigo eterno. Mas aqueles que escolherem se preparar, esses seguirão para a vida eterna. Veja o que acontece, mesmo para terminar. Se você cair no inferno, corra para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, vou ler só aqui um único versículo. Esta é a mensagem que o coronavírus traz. Está a dizer: arrependa-se. Se você não se arrepender, você vai cair no juízo. O juízo de Deus. Você ouviu estas pregações? Todos os dias você está sentado aí com a sua família, sua mulher, seu marido. Nunca se converte. Continua mundano. Assim terminou. Está a voltar a beber. Está a voltar a fornicar. Está no adultério. Está na mentira. Está a ir ajoelhar nos falsos profetas. Está a ir comprar agora aí na sua casa. Está cheio de garrafinhas de água. Está cheio de garrafinhas de azeites, lenços, fitas, coisas que você levou lá. Vassoura. Tudo que você levou nos falsos. Pega isso, o irriça, pega isso e vai queimar. Faça sair isso da sua casa e prepara-se, porque o Messias está a vir. Porque caso não, Apocalipse 14, versículo 10, ele diz assim: também beberá o vinho do furor de Deus, Deus que foi derramado, sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo e enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. Versículo 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Então, povo amado, você pode ver que quando você falhar ouvir a mensagem que o coronavírus está a trazer, você pensa que é oportunidade para fazer cultos de libertação, cobrar dinheiro às pessoas, mentir, dizer que você tem capacidade para repreender o coronavírus. Está a dizer: está bem, não faz mal, mas o que vai acontecer
você vai acabar no lago de fogo. Está a dizer, há juízo de Deus que está a vir. Este coronavírus que estamos a ver aqui ainda não é o juízo de Deus, é apenas o aviso do verdadeiro juízo de Deus para aquele que tem ouvidos, ouvir, examinar a sua vida, abandonar o pecado, abandonar o falso evangelho da prosperidade, o evangelho sujo dos falsos profetas, o evangelho sujo do semeia para colher. Está a dizer, se tem uma coisa que temos que semear agora, é a santidade, é a justiça, é o arrependimento, para podermos colher a vida eterna. É tudo o que interessa na vida do crente. Povo amado, entenda muito bem, o coronavírus está aqui. Moçambique precisa de compreender que tudo que nós temos que tirar como lição a partir do coronavírus é que precisamos de nos arrepender e voltar para Deus. Amado, saia do engano, saia do falso evangelho, saia da mesa dos falsos profetas, que são zombadores e são blasfemadores de Deus. Procura alinhar a sua vida em justiça e em santidade. O Messias está a vir. Se você quiser entrar em contato conosco, usa dos números que passam aí no rodapé a qualquer momento. Se você quer se acertar para se preparar, para fugir deste dia do juízo, então entre em contato conosco que nós daremos o encaminhamento que você necessita. Jesus Cristo ama você e Ele não te quer levar para o inferno. É por isso que Ele trouxe o coronavírus, para vir te abanar, para vir te acordar, para vir te despertar e para que todos possamos nos preparar. E como diz Hebreus 12, versículo 14, siga a paz com todos e a santificação, porque sem santidade ninguém poderá ver Deus. Não importam as obras de caridade que você fizer, santifica-te. Deus não se deixa comprar, não se pode subornar Deus com obras de caridade. Então, povo amado, fica daí, eu devolvo a palavra à minha amada irmã Iracema. Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom. Pastor Muti Mukulo, mais uma vez gostaríamos de agradecer pela palavra que nos trouxe, gostaríamos de agradecer pela oportunidade que nós tivemos de aprender de si com o zelo que tem pelas coisas do Senhor, porque nós não sabemos quando é que o nosso Senhor há de voltar. O dia pode ser hoje, pode ser amanhã, então precisamos de a cada dia que passa passar por uma transformação, uma redenção do nosso ser. Precisamos de aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por favor, hoje se escutaste a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Aceita Cristo. Então, muito obrigada, Pastor Antônio Timicola. E nós vamos agora encerrar esta parte. Para já, gostaríamos de falar sobre o SOS Top. Agradecemos bastante que os promos que nós enviamos a pedir ajuda para a aquisição da cadeira de rodas do rapazinho que foi adoecendo, que vive com a sua mãe e tem muitas dificuldades. E a mãe apelava que alguém pudesse ajudar com a cadeira de rodas para que ele pudesse ser mais fácil de ela poder manuseá-lo. Agradecemos ao gabinete da esposa do governador da cidade de Maputo pelo fato de ter se predisposto a oferecer a cadeira de rodas, carrinha de rodas. Já foi feita esta entrega e temos em particular uma senhora que ligou-nos e ela ofereceu fraldas.
nós vamos trazer esta senhora. Ela vai falar sobre como ela vive. Sabe, não é preciso ser bilionário para poder oferecer alguma coisa. Deus se agrada daquele que é dador animado. Esta senhora ofereceu fraldas. E nós gostaríamos de recordar que esta criança precisa de uma assistência de forma contínua. Então gostaríamos que empresários, pessoas que tenham alguma experiência sobre formas de gerar rendimento na condição em que a mãe tem que cuidar do menino, que possam ajudar portanto, a sustentabilizar o dia a dia desta família. Se for com um negócio simples, uma oportunidade para que ela possa desempenhar uma atividade que lhe faça, portanto, empoderada financeiramente, para melhor cuidar do seu filho adoentado. Gostaríamos de convidar a empresários, organizações não governamentais, pessoas de boa vontade em Cristo Jesus, que nos pudessem contactar para assim podermos ajudar mais a este menino. E vamos trazer aqui a senhora dadora animada que nos ofereceu fraldas. Tudo aquilo que você sabe é rancho, são fraldas, oportunidade de geração de rendimento, que puder ajudar, é bem-vindo. E que Deus visite a sua casa. Ora, chegamos ao final do nosso programa. Estivemos aqui sendo abençoados com a graça que Deus colocou no Maestro Pedro Massango, ativando a presença do Senhor através do louvor, através da adoração. E gostaríamos mais uma vez de agradecer ao Maestro Pedro Massango pela sua disponibilidade que ele tem tido sempre para nós. Contactem-no para dar aulas, para oportunidades em Cristo Jesus. E gostaríamos de convidá-lo a si, a que fique cada vez mais cometido com a palavra do Senhor, que louve em casa, junto à sua família, os seus filhos, junto à empregada, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E louve, adore o Senhor e veja o que o Senhor vai fazer na sua casa. Então, até o próximo programa e que Deus nos abençoe e nos guarde até lá. Eni ena